Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje o Mile High Brasil segue com sua série Conhecendo, né? Para a gente conhecer os nossos novos jogadores que foram contratados aí na Free Agency. E hoje eu trago para vocês aqui o wide receiver Marquez Callaway, que assinou um contrato de 1 ano. Os valores ainda não foram divulgados, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas devem ser valores baixos. Ele chega com um contrato de 1 ano aí para compor o nosso grupo de wide receivers, tá bom? Antes da gente começar a falar sobre ele aqui, vocês já sabem, né? Se inscrevam aí no canal, deixa aquele like se vocês gostarem desse vídeo e deixe seus comentários aí embaixo também, porque ajuda bastante o nosso trabalho aqui no canal. Tá bom, galera? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre Marquez Callaway, mais precisamente Marquez Antônio Callaway, né? Que nasceu no dia 27 de março de 1998, né? Em Warner Robins, na Geórgia, né. Então, desde criança ele começou a jogar, futebol americano, né, na sua terra natal, né, a escola dele chamava Warner Robins High School, e ele sempre teve destaque lá, né. E assim que ele terminou os seus estudos, né, na high school, ele recebeu diversas ofertas, para se juntar a várias equipes, né, no futebol, americano universitário, no college, né. Ele recebeu ofertas de Alabama, de Georgia e de Michigan State, mas ele acabou, optando por assinar com a Universidade do Tennessee, né, onde durante entre 2016 e 2019 ele jogou futebol americano no college lá. Ele saiu da high school como um recruta 4 estrelas e havia alguma certa expectativa, né, que ele pudesse se tornar algo um pouco mais do que um jogador mediano, ser um cara que pudesse chegar aí com um calibre maior para a NFL por causa de sua carreira no college. Mas não foi bem isso que aconteceu, né. Ele teve números, e um desempenho relativamente modesto, né, em sua passagem por Tennessee, né. Se a gente pegar aí no total o que ele produziu, né, na universidade, em 4 anos foram 92 recepções, 1.646 jardas e 13 touchdowns, que não são números ruins, mas também não são números de encher os olhos, né. Foi um desempenho modesto que ele teve na universidade, né. E como que foi essa jornada dele na Universidade do Tennessee, né. Basicamente, o primeiro ano, como acontece com todos os novos recrutas, né, foi um ano de redshirt, né, ele apenas ficou ali na reserva, observando, e ele entrou muito pouco para contribuir com o ataque, teve apenas uma recepção para 13 jardas, né. O que chamou a atenção é que desde o começo o Marquez Callaway ele, se esforçava, ele gostava bastante, né, de participar do special teams, né, em diversas funções, seja como gunner, ou até mesmo como retornador de punts, né, então ele é um cara que demonstrava ser bastante esforçado para conseguir uma vaga no time e ele fazia isso, né, aí se dedicando aos special teams, né. A partir do segundo ano, né, ele passou a ser um pouco mais utilizado no ataque. Então em 2017, né, ele já participou de 10 jogos, né, pela Universidade do Tennessee, recebeu 24 passes para 406 jardas e marcou 5 touchdowns, né. Então, ele começou a mostrar um certo faro para a end zone ali, que começou a subir um pouco, né, a barra das expectativas que haviam sobre ele, né. Eh mas o que aconteceu foi que em 2018 a coisa não decolou, né, o que era para ser o ano para ele decolar de vez ali no college acabou não acontecendo. Ele recebeu mais passes, participou de mais jogos, né, foram 37 passes em 11 jogos, para 592 jardas, mas ele só entrou 2 vezes na end zone, não foi dos melhores anos do Marquez Callaway, e aí a expectativa nele, a expectativa sobre ele, sobre o que ele poderia, conseguir, né, se declarando para o draft começou a cair, né, essas expectativas começaram a cair, e ele optou por permanecer mais 1 ano, né, em Tennessee. Então em 2019, né, que viria a ser o último ano dele no college, né, eh, teria que ser o ano que ele decolaria ou pelo menos teria um desempenho melhor para ele ter alguma chance de ser draftado e chegar até a NFL, né. Perdão. Então em 2019, né, ele participou de 13 jogos, recebeu apenas 30 passes, mas conquistou mais jardas, foram 635 jardas e 6 touchdowns.
Foi uma marca, bastante respeitável, né, porque significa que ele conseguiu 21,2 jardas por recepção, né, e entrou mais vezes na end zone, então ele melhorou um pouco o o estoque de draft dele, né, então ele chegou no processo de draft ali em 2020, quando ele se declarou com um pouco mais de bagagem, né, e havia uma certa expectativa que ele pudesse ser draftado durante um dos 7 rounds, né. Ele participou, né, do processo de draft, foi para fez as medições, né, ele mediu 1,86 m, 93 quilos, e ele correu, né, o tiro de 40 jardas em 4,55 segundos e fez o salto vertical, né, ele conseguiu aí 3,20 metros de altura, ele atingiu 3,20 metros de altura. Novamente números modestos, né, não é nada de encher os olhos, e apesar de um último ano um pouco melhor no college, né, o seu desempenho irregular e com números modestos, mas, né, essas medições modestas aí no processo de draft, né, fizeram com que ele acabasse não sendo draftado, né, passaram os 7 rounds e nenhuma equipe, né, selecionou o Marquez Callaway no draft de 2020. Então ele acabou se tornando ali um agente livre não draftado, né, recebeu algumas propostas e preferiu, né, assinar com o New Orleans Saints, que na época, né, era treinada justamente pelo Sean Payton, né. Então ele escolheu ir para o New Orleans Saints, né, e ele tinha que brigar por uma vaga no elenco de 53 jogadores ali naquele ano de 2020, né. Então ele precisava ali, dar tudo o que ele podia nos training camps para ter alguma chance na NFL, e até por isso ele se dedicou bastante novamente ao special teams, né, o special teams, talvez tenha sido aí a porta de entrada do Marquez Callaway na NFL, porque ele desempenhou múltiplos papéis ali, né, naquele time de especialistas ali de New Orleans, né, retornou alguns punts, jogou até como gunner, bloqueador em algumas vezes, então ele essa versatilidade no special teams conferiu a ele uma vaga no elenco de 53 jogadores, então foi uma conquista, né. A gente sabe, né, até pelo histórico dos Broncos, que tem bastante, a torcida tem bastante apego, né, quando um agente livre não draftado consegue fazer o elenco de 53 jogadores, e então é assim, é sempre um feito, né. Um cara não draftado conseguiu uma vaga, e o Marquez Callaway conseguiu isso justamente aí se dedicando aos special teams, né. Então ele teve um começo um pouco devagar, né, ele teve a primeira recepção, ele participou muito pouco do ataque naquele ano de 2020, né, pelo menos no começo do ano, perdão, e ele foi ter a primeira recepção como profissional somente na semana 4, né, num jogo contra os Lions, né. Mas pouco a pouco, né, além do time de especialistas, ele conseguiu ir cavando uma vaga também no ataque, né. Inclusive foi curioso, porque naquele ano, né, ele começou a ser um pouco mais utilizado, e foi ele quem recebeu o passe número 7.000 do Drew Brees. Então foi uma conquista interessante que ele conseguiu aí. Então ali em 2020 ele vinha aos poucos, né, sendo cada vez mais utilizado também na unidade de ataque, mas ele se lesionou, né, em dezembro daquele ano, foi para injury reserve, né, e quando ele voltou, os Saints não tiveram um bom jogo contra o Tampa Bay Buccaneers e acabaram sendo eliminados, né, no divisional round daquele ano, né. Mas em 2021, né, com essa mistura aí, ó, estou contribuindo para o ataque e também para o special teams, né, o Callaway conseguiu cavar sua vaga no elenco de 53, jogadores do New Orleans Saints com um pouco mais de facilidade, né. E aí ele foi também mais utilizado, né. Naquele ano o Drew Brees ele acabou se aposentando, né, então o Marquez Callaway estava recebendo passes ali do James Winston, né, e ele recebeu o primeiro passe para TD dele na NFL justamente na semana 3, né. E na semana 5 ele conseguiu o primeiro jogo dele com múltiplos TDs num jogo contra o Washington, Commanders. Acho que na época, na verdade, ainda era Redskins, né. Eh, Naquele ano, em 2021, ele apareceu em todos os 17 jogos do New Orleans Saints, em 11 ele foi titular e ele anotou 46 recepções para 698 jardas e 6 touchdowns. Então o ano de 2021, né, ainda sob o comando de Sean Payton, o Marquez Callaway teve aí começou a ter um destaque um pouco maior, um papel, eh
mais importante no ataque, inclusive chegando na end zone 6 vezes, o que é algo, bastante importante para alguém que não é exatamente um titular absoluto do time, né. Ele jogou a maior parte dos jogos como titular, mas alguns ele não foi, ele era ali o wide receiver 3 ou 4 da equipe de New Orleans, né. Aconteceu que o Sean Payton saiu do Saints ao final daquela temporada, e em 2022, sem o comando aí do Payton, ele teve uma queda bastante acentuada na sua produtividade, né. Ele não foi mais tão bem aproveitado no ataque do New Orleans Saints, né, ele participou de 14 jogos, né, isso em 2022 já, mas somente 3 como titular e teve apenas 16 recepções para 158 jardas e um único touchdown. Então a gente vê aí claramente, né, que, o desempenho dele na NFL, ele foi muito bom enquanto ele foi comandado pelo Sean Payton, né. E é justamente isso que eu acho que é o ponto importante para a gente entender o que que significa aí a contratação do Marquez Callaway para os Broncos, né. Por que que, eh, Payton e Payton, né, George Payton e Sean Payton decidiram trazer o Marquez Callaway para os Broncos. Na minha visão, tem alguns motivos, e eu acho que o principal deles é justamente familiaridade com o sistema do Peyton, né. Dado que do Sean Payton, perdão. Dado que ele, teve a maior sua a su o seu melhor momento na NFL foi justamente nesse sistema, eu acho que ele traz isso para a equipe e, num primeiro momento, vai facilitar bastante a adaptação do corpo de wide receivers, né, a esse novo sistema. Então eu acho que isso é a primeira coisa que o Marquez Callaway traz aí para os Broncos, que é justamente essa familiaridade com o sistema e ele vai ajudar os demais jogadores a se adaptar a ele, né. Num segundo momento, assim, considerando que se o grupo de wide receivers dos Broncos tivesse completo com os jogadores que temos hoje, eu acredito que o Marquez Callaway brigaria ali por um lugar como quinto ou sexto wide receiver da equipe, dependendo, obviamente, do desempenho dele nos training camps, poderia até melhorar isso. Mas a verdade é que nosso grupo de wide receivers tem muitas interrogações hoje, né. Teve a lesão aí do KJ Hamler, que vai ficar 6 meses, praticamente 6 meses fora, né, deve voltar aí no fim dos training camps ou para os training camps. Eh, o Tim Patrick volta de uma lesão de ligamento cruzado de joelho e a gente não sabe muito bem como é que vai ser o desempenho dele. Tem rumores de troca aí, tanto do Jerry Jeudy quanto do Courtland Sutton. Então, a situação, embora eu acho que é difícil que essas trocas aconteçam, né, mas sempre há possibilidade. Então há muitas existem muitos pontos de interrogação, né, sobre esse corpo de recebedores. Dado que, a gente tem essas dúvidas, que o Marquez Callaway tem familiaridade com o sistema e desempenha múltiplas funções também no time de especialistas, eu acredito que ele pode até subir no depth chart ao longo dos camps. E a gente pode ter uma surpresa aí ao final ele ser aí o wide receiver, 3 ou 4 da equipe, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que ele é uma adição valiosa justamente por conhecer o sistema, eh, e jogar, né, também no time de especialistas, que a gente sabe que nos últimos anos foi um desastre, né, o time de especialistas do Denver Broncos. Então a gente está precisando de jogadores aí que possam contribuir de maneira, eh, importante, né, para essa unidade. Então é isso, galera. Esse aí foi Marquez Antônio Callaway, né, nosso novo wide receiver, e vamos ver aí o que que ele consegue demonstrar aí ao longo dos training camps e o que que ele vai se ele vai conseguir uma vaga. Eu acho que ele consegue uma vaga no elenco de 53, mas qual que vai ser a posição dele no depth chart no fim das contas, né. É isso aí, galera. Eu agradeço mais uma vez, né? E sempre lembrando, né? Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal, né? E o Mile High Brasil também está em outras redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente tem as nossas lives também, elas são transmitidas também lá na Twitch, tá bom? Eh, se você aí puder contribuir com a gente, né, entra lá em www.apoia.se/milehighbrasil, ou você pode escanear esse QR Code que está aí na sua tela
E você dá uma olhadinha lá nos nossos planos, né, de apoiador e qualquer plano que você puder assinar, e vocês contribuem imensamente para continuarmos trazendo um conteúdo bacana sobre o Denver Broncos, totalmente em português. Galera, é isso aí, muito obrigado, até a próxima, fui.